Boa noite, Tiago. Uma descrição para o início da sua carreira profissional. Penso que qualquer estudante do ensino secundário, quando se apercebe que de facto quer entrar no mundo da comunicação social e entrar no mundo do jornalismo, primeiro opta por se meter em qualquer projeto relacionado com a área, amador, claro está, e tentar ao máximo possível investir tempo na aprendizagem, na formação, que é constante, aliás, com 50 anos ainda será enorme essa aprendizagem, mas no início é ainda mais importante, quando também tentar alimentar um círculo de informação, tentar conhecer o maior número possível de projetos dentro da área. Sempre gostei mais de desporto do que qualquer outra área, mas gosto muito de saber um pouco de tudo, ou um pouco de todas as temáticas, de todas as áreas de interesse, como convém, aliás, em qualquer jornalista, ele que seja, trabalha ou não no desporto ou em qualquer outra área, portanto acho que isso é importante. Por isso acho que a partir do momento em que se dá aquele passo de entrar na faculdade, que coincide com a maioridade também, não é? Aí importa aceitar todos os projetos e desafios relacionados ou não com a área, o mais próximo da área, não só. Começando pela própria faculdade, pelos próprios órgãos de gestão. A própria vida associativa é importante. Depois começar e tentar a entrada em todos os projetos de comunicação social que há amadores na Associação Académica e mesmo em Coimbra, fora da Associação Académica, no Jornal do Estado de Coimbra, na Rádio Universidade de Coimbra, tentar criar projetos que não existem, como por exemplo o Jornal Santa Cruz, das modalidades da académica, que não o futebol, mas também escrever sobre outros assuntos e no fundo começar a conhecer as pessoas que estão, que no fundo que fazem a cidade ou que fazem o país, e as pessoas que têm algo a dizer sobre alguns assuntos, no fundo aproximar-nos dessas pessoas para aprendermos com elas também. Portanto, não apenas as aulas em si, ter 18 ou 16 em determinada cadeira, mas apostar muito e investir muito no risco e perder muito tempo em projetos não. Depois aí surgiu a imprensa escrita, juntamente com a rádio, na Associação Académica, primeiro no Jornal Record, na altura, e ainda como responsável por Coimbra, pela região, em tudo aquilo que se passa, principalmente desportivo, no caso do Jornal Record, mas depois também o Diário As Beiras, que permite todo tipo de versatilidade de informação, não apenas o desporto. E depois, quaisquer outros projetos onde nos possamos inserir dentro da área, só nos fazem crescer e se calhar ter ainda mais vontade de continuar. E como é trabalhar na secção de desporto? Eu quando tinha 7 anos, claro que muitas das coisas eu não me lembro a 100%, mas os meus familiares mais próximos contam, não é? O que eu fazia, como é que eu encarava a coisa. Eu podia dizer mil e uma coisas sobre aquilo que eu fazia sobre desporto, ou que fazia dentro do desporto, e podia explicar porque é que gosto tanto de desporto. Mas posso apresentar um exemplo. Eu chegava à maluquice de, por exemplo, andar com um caderno atrás, em que fazia relatos por escrito, portanto, em tempo real. Portanto, tinha um respeito de fazer 90 minutos de texto, digamos assim. Portanto, isto era uma coisa que eu fazia com 9, 10, 11 anos. Portanto, era obviamente uma coisa que eu já, desde puto, pensava em fazer. Claro, não fazia a mínima ideia como é que poderia fazer um dia mais tarde isso, mas é engraçado que hoje em dia faço parte daquilo que fazia na brincadeira com 10, 12 anos. Portanto, é muito fácil para mim gostar de desporto porque já gosto desde que me lembro. Pronto, eu acho que sempre preferi o desporto a qualquer outra coisa porque também era aquilo que mais gozo me dava desde sempre. Desde o início da sua carreira profissional, qual foi a melhor experiência? Acho mesmo que eu não tive anos suficientes de carreira profissional para encontrar o melhor momento, sinceramente. Qualquer que fosse o momento que eu fosse escolher, seria uma brincadeira em relação àqueles momentos que eu acho que quer que aconteçam e que as pessoas que trabalham há muito mais tempo do que eu na área também já tiveram. Acho que agora que está a ser uma excelente experiência e que não só a nível de jornalismo, mas também na área da comunicação no geral, porque
estou muito ligado à apresentação de eventos e à comunicação no geral, e também gosto muito dessa área, portanto não se trata apenas de jornalismo. Poderia escolher um momento na área da comunicação, podia escolher um momento em que escrevi uma notícia determinada que mexeu bastante com determinado círculo social, poderia escolher um relato de futebol especial em determinado momento que significou por aquele algo especial para a rádio no geral ou até para mim. Seríamos, sei lá, espero talvez com 50 anos escolher com maior facilidade, porque aí já terei mais arcabouço para tal. Qual foi o tipo de trabalho profissional que mais gostou de fazer? Em aspas, quase. Porque se eu tivesse que escolher entre imprensa escrita, rádio ou comunicação no geral, nessa tal ligação à apresentação de eventos ou esse trabalho de lidar com o público, também gosto muito de fazer isso, e de locução no geral, voz off ou não, mas a locução no geral também me agrada. Escolheria uma notícia, na altura que estava a trabalhar há um ano, se não me engano, um ano e meio, para o Jornal Record, no sentido em que foi uma notícia que teve um mediatismo na altura muito, muito importante, e que, estando eu há pouco tempo na altura a trabalhar para o Jornal Record, foi importante também para mim na relação que tenho com a empresa e com as pessoas que lá trabalham, que foi o dia em que o Marcel, avançado brasileiro da Académica, foi contratado pelo Benfica. E a notícia apareceu em primeira mão. Esta coisa de primeira mão é mais valorizada pela empresa do que propriamente por nós próprios, embora tínhamos isso em atenção, porque é importante. O efeito de notícia é muito importante também. No desporto também, não foge à regra. E de facto essa foi uma manchete do Record, através de uma informação, daquelas que surgem naturalmente com o nosso círculo de fontes, e que de facto se veio a confirmar. E foi muito importante porque fez manchete, e lembro-me que essa foi importante pelo mediatismo que teve. Acho que teve alguma importância naquele momento, acho que sim, na minha carreira. Uma situação divertida? Muitas, mas aí é fácil de responder porque nas coisas que vou fazendo, neste jogo entre a imprensa, a rádio e a locução no geral, a comunicação, facilmente escolheria qualquer relato da Rádio Universidade de Coimbra, que comecei há 4 anos a fazer, na altura como repórter de pista, depois também relatador, enfim, com uma outra intervenção como comentador, mas sobretudo como relatador. Facilmente encontro situações divertidas em praticamente em todos os relatos de futebol que fiz da Académica, porque, como se sabe, enfim, pelo menos em Coimbra existe alguma noção, felizmente, daquilo que é feito na RUC a esse nível dos relatos, no sentido em que podemos ter a liberdade, por vezes, de fazer de um relato e de um jogo de futebol, no fundo, uma conversa de café. Provavelmente os momentos mais divertidos nesta fase de primeira aprendizagem de todas aquelas que vamos tendo são os próprios relatos da Rádio Universidade, que ainda faço e que muito gozo me dá a fazer. Uma situação constrangedora com que já se tenha deparado? Na rádio há muitos, não é? O direto em si, o improviso em si, seriam alguns, mas creio que acontecem sobretudo nas atividades de improviso, não tanto na imprensa, embora aí também, mas acho que tudo que mexe com o improviso, portanto, seja na rádio, seja na locução, seja na apresentação de eventos. Perspectivas futuras para o jornalismo tradicional? Sinto-me um anão em relação àquilo que acho que posso fazer. E, portanto, tenho perspectivas largas, no sentido em que gosto mesmo disto. Gosto disto, não apenas do escrever, lá está, não apenas do falar, não apenas da locução ou do improviso. Gosto de tudo isto ao mesmo tempo. E portanto, facilmente gostando, se pode fazer coisas interessantes, coisas diferentes, coisas que nos deem gozo. Depois, chegar ou não mais longe, ter uma outra regalia, depende sempre da sorte e das necessidades do mercado também, cada vez mais exigente. Depende também da reação do público, no fundo, o jornalismo só existe porque existem pessoas, não é? Pessoas, ou leitores, neste caso, ou ouvintes. Estamos muito sujeitos àquilo que nos mandam fazer, é mesmo assim. Por muito que tenhamos uma linha de criatividade que nos pode ser entregue, a verdade é que estamos sempre sujeitos ao que vai acontecendo.
Portanto, a minha perspectiva pessoal será sempre diferente da perspectiva do fenómeno do jornalismo em si. Querer nem sempre é poder. Se tivesse que definir a sua profissão com uma palavra, qual seria? Isto é improviso, lá está. Há bocado falámos de improviso, isto é improviso, não é? Entrega.